Olá, boa noite. Aqui é Simone falando, da Holanda. Sou psicóloga e coach e hoje estarei fazendo a série chamada Pessoas que Inspiram no Exterior. Hoje tem uma pessoa muito importante, uma pessoa que tem me ajudado muito aqui na minha vida na Holanda, principalmente na área profissional, que é a Ágata Kilper. Tá certo? Será que foi certo? Caipa, mas Caipa. Ágata Caipa. Ágata mora há mais de 20 anos na Holanda, é consultora de negócios e hoje ela está contando um pouco sobre a vida dela. Como é a vida, desde quando ela estava no Brasil até o momento atual, contando os desafios, as vitórias, aprendizagens, dando para a gente algumas dicas, né? Eu espero que ela dê algumas dicas para a gente. E aí que a gente possa usar a história da Ágata para nos inspirar. Porque o mais importante nessa minissérie é que você que está assistindo possa se inspirar e pensar: eu também posso. Esse é o maior objetivo dessa minissérie. Porque, gente, dificuldades, problemas, desafios, qualquer nome que você quiser dar, nós vamos ter morando no exterior. Mas, como Águeda, que é um exemplo, nós já temos mais ou menos 4 ou 5 pessoas que já fizeram parte dessa minissérie. Vocês vão ver que é possível você conquistar o seu sonho no exterior. Seja bem-vinda, Ágata. É um prazer enorme ter você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, né, mais do seu jeitinho, dizendo quem é a Ágata. Obrigada, Simone, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui nessa minissérie, que com certeza, né, todas as pessoas que passarem por aqui compartilhando, né, a sua vivência, a sua experiência, as suas opiniões também, que a gente sabe que é muito particular de cada um, mas com certeza vai agregar para quem está pensando em vir, quem já está aqui, né? Quem não está pensando, mas que sabe que tudo pode acontecer na vida, né? Sim, com certeza. Então, obrigada pelo convite. Bem, vou então começar me apresentando, né? Como você pediu. Bem, nem sei, né, bem, por onde começar, porque é tanta coisa. Eu nasci em São Paulo e fui para Belo Horizonte bem pequena, né? Então, assim, eu me considero mineira, porque eu era muito, acho que eu tinha 6, 7 anos, mais ou menos, né? Quando fui para lá. E aí, de lá para cá, já passei, né, por vários outros locais. Inclusive, estou aqui agora na Holanda, como você mesma disse. Eu formei em economia, eu estudei economia. Comecei na área técnica de linguagem para computador, né? Que na época era o COBOL, BASIC, né? Eu sou dessa época, né? Não Caramba! faço as contas, mas eu sou dessa época. Então, a minha primeira formação técnica foi essa. E depois eu fiz o meu curso de economia, né, na Universidade Católica de Belo Horizonte. E aí eu fui mais para o lado da micro, né, economia, que é a economia com as empresas. E fui trabalhar, então, como consultora no Sebrae. Antes disso, claro, eu tive os meus trabalhos fixos em empresas grandes, como a Fiat. Teve uma editora muito grande lá em Belo Horizonte, a Alterosa, a Prominas. Então, eu tive alguns trabalhos fixos e depois eu me inscrevi como consultora do Sebrae, numa época em que o meu mestrado fez diferença, que era a época da qualidade total. Era a época que todo mundo buscava aquela coisa da excelência na qualidade. Os japoneses estavam melhorando os processos das empresas, né, japonesas, buscando essa excelência, padronizando processos, né? E tudo isso foi chegando no Brasil e o meu curso de mestrado foi um dos primeiros nessa linha, né, da qualidade total e do planejamento estratégico. Bem, e aí eu me realizei, porque era uma coisa de ponta, era uma tecnologia, né, um conhecimento de ponta, onde eu pude pôr em prática, né, nessas empresas que eu trabalhei como funcionária, e depois fui convidada pelo Sebrae, né, para ser consultora, porque também no Sebrae era uma área nova. Era uma época, Simone, que eles estavam tirando essa coisa da qualidade total só para grandes empresas, que eu tinha vivido isso, e levando para as pequenas. Foi aí que veio o convite do Sebrae, e eu ajudei ali na definição de uma metodologia para a qualidade total de pequenas empresas, em pequenas empresas, né?
Então, para Nossa, mim, tá foi uma felicidade. ótimo. Assim, só essa introdução já mostra assim, a qualidade, sabe, eficiência da consultora Ágata. Assim, já vem de É, muito tempo, né? Essa é, bagagem, né? Uma bagagem e experiência profissional na área de negócios, que é o que ela trabalha tão bem, que é a minha consultora, né? Não é à toa que ela está aqui hoje, gente. Então, para deixar claro aqui o nosso esquema hoje, para começar, Agda, eu gostaria que você falasse um pouco como é que surgiu essa ideia, esse desejo de vir morar no exterior. No nosso caso aqui, na Holanda. Como é que surgiu isso? Quando foi? Em qual momento da sua vida tá, surgiu essa oportunidade? Eu gostaria de começar por aí. tá. Posso falar um pouquinho antes da Holanda, porque eu tive outra experiência também, Ah, que foi, claro, com né? certeza. Então, falando dessa coisa de morar longe, né? Quando eu terminei o meu mestrado, eu estava dando aula na faculdade, lá em Belo Horizonte, desculpa, Belo Horizonte também eu dei aula, mas eu já estava na Bahia. Me veio aquela coisa do doutorado. Falei, não, eu quero, né, terminei o meu mestrado, né? Na época eu era até coordenadora de graduação. E eu pensei, até para fazer um diferencial para a faculdade que eu dava aula, eu pensei, eu gostaria de fazer o meu doutorado fora, né? E aí eu conheci um professor italiano que dava aula na Universidade de Santa Catarina. Conheci ele estava de férias, inclusive ele conhecia uma outra italiana que era minha amiga, e aí ela me apresentou para ele, e ele falava português, né, e tal. E eu falava já um pouco do italiano, né, até porque meus avós, né, eram italianos. E aí ele me disse, ele falou assim, olha, lá na universidade onde eu trabalho, tem como você fazer o seu doutorado. Você só precisa fazer umas disciplinas independentes, até para você sentir se é isso mesmo e tal. E no momento certo você faz a prova e a gente tem como tá te admitindo o doutorado da Itália. Você pode desenvolver a sua pesquisa no Brasil. E eu achei interessante, e aí eu me mobilizei toda, né? Pedi, inclusive, né, para sair da faculdade durante esse tempo, dos 6 meses, para ir para a Itália, e fui para lá, né? Aí eu vendi meu carro, vendi minhas coisas, entreguei a casa, enfim, tem toda essa organização, né, Simone, que precisa Claro, fazer, e ainda mais, né, uma consultora que entende planejamento, tem claro. Não dá, né? Fazer muito bem diferente. feito. Então, eu fiz toda essa mobilização para ir para a Itália, e aí eu fiz as disciplinas isoladas do doutorado, desculpa, mas acabou que eu não apliquei para o doutorado, né? Foi uma escolha minha, principalmente por causa da língua acadêmica, porque o italiano falado é uma coisa e o italiano escrito é outra. Então, em paralelo com a faculdade, com a universidade, eu fazia também o curso de italiano e assim, eu vi que eu escrevi ele, mas o que você quer dizer com isso? Então, assim, eu vi a dificuldade da questão da língua acadêmica quando não é a sua língua natural, né? E além disso, eu tive umas questões pessoais também que influenciaram bastante nessa minha decisão de não continuar na Itália para fazer o doutorado e sim voltar para o Brasil, né? Mas assim, eu te confesso que ficou aquela vontade de morar na Europa, né? Eu vim Certo. de fora, ver as coisas funcionando, né? Tudo muito claro. E olha que era Itália, né? Itália ainda, ainda vai um pouco para o lado do latino, né? Mas, Certo. enfim, eu gostei muito. E aí eu viajei também, né? Na Europa um pouco, durante esses 6 meses que eu fiquei lá. Então, assim, a minha primeira decisão, que é o que você perguntou, né, que era de ir para o primeiro momento para a Itália, foi essa. Foi realmente uma busca de uma experiência fora do Brasil, na área acadêmica, e que iria trazer agregar valor para o meu currículo, evidentemente. Né? Esse foi o primeiro motivo. Né? E aí eu voltei para o Brasil. Eu lembro que era outubro, né? Era um mês de outubro. E em dezembro, eu voltei para o Brasil perdida, porque aí eu falei, eu não queria estar aqui, né? Eu queria estar na Europa. E agora eu estou aqui, mas também eu não quero fazer o doutorado. Então, o que eu vou fazer na Europa? Eu tenho que ter um motivo para estar na Europa. Mas também agora, daí, enfim, vou ficar aqui. Aí eu não sabia se eu voltava a Belo Horizonte, se eu ficava na Bahia. Eu estava ainda muito na dúvida. E isso foi em outubro. Quando foi em dezembro, eu conheci o meu marido uma vez.
né, no Brasil. E lá ele estava de férias pela primeira vez no Brasil, nunca tinha ido, de férias sozinho. E nós nos conhecemos num barco, né? Um barco que fazia de Salvador para Morro de São Paulo. Eu morava em Valença, perto de Morro de São Paulo. Nos conhecemos nesse barco. Ele estava, resumindo bastante, ele estava no barco errado, né? Não, o barco mais certo do mundo. O mais certo é errado no primeiro momento, que era o barco certo. Adoro, né, essas histórias. Ele comprou um ticket, né, para entrar no barco que ia para Itaparica, que era tipo assim, R$ 4, R$ 5, e entrou no barco que era R$ 70, que ia para Morro de São Paulo. Quer dizer, é até estranho isso, porque como que os caras aceitaram, né? A gente até hoje fala, que isso? Era coisa do destino mesmo, né? E ali ele estava sentado, eu sentei do lado dele por acaso, porque eu queria ver, era um lugar perto da televisão para ver a Ivete Sangalo tinha lançado um DVD dela, eu estava querendo ver, e nem reparei, realmente nem reparei nele, eu já tinha envolvido nesse exterior, tava, né, no estrangeiro não era uma coisa assim, muito diferente para mim, e sentei ali e fiquei cantando. A viagem inteira do barco até o Morro de São Paulo, eu falei, eu vou ficar vendo aqui esse DVD. Mas aí ele começou a puxar a conversa comigo, né? E a gente começou a conversar meio de ladinho um do outro, assim, até o momento que a gente foi lá fora e falou, eu tô indo para Itaparica. Eu falei, não, você não tá indo para Itaparica, você pegou o barco errado, você tá indo para o Morro de São Paulo, né? E aí, chegando... não, aí eu fui lá fora com ele e falei, olha aqui, Itaparica já passou há muito tempo, né? Nós estamos indo para o outro lado. Ele, nossa, não acredito. Aí foi a hora que a gente olhou um para o outro de frente, e aí foi aquela coisa, né? Os dois se seguraram, mas deu um tchan, né? Que foi muito real, foi muito profundo e tudo. Mas nós ficamos, né, tranquilos. Bem, aí tem, né, muita água rolando aí, porque aí ele... Dali eu fui trabalhar, fui para Valença, ele ficou em Morro de São Paulo, depois ele tentou me procurar em Valença, não conseguiu, voltou para Salvador, aí foi para o Rio, de lá mandou uma mensagem para mim, e aí eu falei, olha, eu não vou para o Rio, eu estou aqui, eu não vou nem para Belo Horizonte, era perto do Natal, então assim, se você quiser vir para cá, e ele foi, né, ele voltou para Bahia para encontrar comigo, isso a gente tinha visto uma vez só, e aí nós passamos 10 dias juntos, até ele voltar para a Holanda. Então, a primeira decisão, e a gente queria ficar junto, né? Claro, aí a gente decidiu que a gente queria estar juntos. E aí ele falou, Agatha, nesse momento eu me despeço, assim, no último dia antes dele ir embora, eu me despeço da minha família, dos meus amigos, da minha casa em Amsterdã, para vir ficar com você. Você aceita? Isso, um pôr do sol maravilhoso, assim, foi uma cena, né? Aí eu falei, claro que eu aceito. Ele falou assim, então me espera que em junho eu tô voltando. Isso era dezembro, né? Eu falei, ok. Aí na minha cabeça eu falei, eu queria ir para a Europa. Mas aí ele falou, não, eu vou pro Brasil. Eu falei, tá. Ele falou assim, aí nós vamos conversar assim, mais, né, racionalmente. Olha, a Europa está complicado para os estrangeiros, a Holanda principalmente, tem todo um procedimento para ficar. Tem a questão do clima, você tem um clima maravilhoso aqui, né? Lá tem a questão do clima, você tem que aprender holandês, vai ter que fazer prova de holandês. Então, assim, tem um monte de coisa. Então, nós temos que ponderar. Falei, é verdade. Aí fomos ponderando e decidimos que ele primeiro iria para o Brasil. Né? E aí ficaram aqueles meses de dezembro até junho na expectativa, mas nós não aguentamos. E aí, quando foi em abril, eu vim para a Holanda. Passar os 3 meses que eu poderia como turista, ajudando ele a soltar tudo, ajudando ele a providenciar os documentos que precisavam, conhecia a família dele, conhecia os amigos dele, conhecia a Holanda, que eu ainda não tinha conhecido a Holanda, né? E viemos e fomos juntos para o Brasil. Né? Então, num primeiro momento, Simone, foi uma decisão mais racional dentro da situação, né? E, claro, uma decisão por amor. A gente queria estar juntos, né? Essa foi. E como foi para a sua família essa decisão? Tá. O fato de eu já ter ido para a Itália, apesar que não era definitivo, né? Já sabia-se que era temporário, ajudou um pouco no sentido que eu já estava meio
fora já há um tempo, já tinha 6 meses já que eu estava fora. E a minha mãe, Simone, e meu pai já era falecido, né? Eles tiveram uma experiência, logo que eles casaram, eles moraram 3 anos nos Estados Unidos. Ah, Eu acho que isso também conta, sabe? com Conta certeza. bastante, Com né? certeza. Então, minha mãe, assim, ela nunca tinha dormido fora de casa. Quando ela casou, no outro dia, eles estavam viajando nos Estados Unidos. Caramba. Então já tá Pra no sangue, né, Agatha? puro, Já tá tá no no sangue. tá Tá no no sangue. sangue. Não tem jeito. E Mas e aí, você ficou quanto tempo morando no Brasil com ele? nós moramos quase 5 anos, né? Gente, No Brasil. sério? Isso, porque eu falei, né? Eu falei, olha, larga tudo, não se preocupe, vai aprender a língua. Eu tenho um trabalho bom, né? Felizmente, né? Dá para manter a gente o quanto for, até você se encontrar e ver, porque ele é gerente de projetos, né? Ele trabalha com Certo. projetos agora na área social, né? Na época era mais na área comercial. Mas gerente de projetos era uma profissão que no Brasil até hoje, eu acho que ainda não é aquela coisa, né, que se valoriza tanto e não tem as mesmas atribuições, né, que um gerente de projetos aqui tem. Então, nessa área foi meio difícil para ele, mas aí ele tentou algumas outras áreas, né? Enquanto isso, eu estava trabalhando. E com o Sebrae, eu ia para muitos lugares. Então, a gente morou em vários lugares. Então, para ele também foi legal, porque ele viu um pouquinho do Brasil, né? De todos os cantos do Brasil. Sim. E aí, quando passou depois, quando chegou aí nesses 5 anos depois, a gente tinha um sonho de morar num sítio. A gente queria comprar um sítio e fazer uma pousada, alguma coisa assim, mas morar num lugar mais tranquilo. Certo. E a questão da cultura, isso foi na Bahia. A questão da cultura bateu muito, porque assim, acabou que a gente comprou um terreno e nesse terreno era dentro de uma comunidade mais afastada da cidade, onde ao invés da gente conseguir escutar os passarinhos, o pessoal colocava música alta, sabe? Né, música alta de dançar mesmo, como é que chama? A rocha, né? Coisa assim. Que aí a gente ia pedir, eles não queriam, vocês estão incomodados, é melhor vocês não ficarem aqui. Sabe? Começou a rolar essas coisas assim que a gente viu, sabe? Realmente nós que somos de fora estamos chegando, então tem que respeitar. Né? Mas ao mesmo tempo a gente pensa, não, tá na natureza, né? A gente quer uma coisa assim. E a gente começou a ficar assim, bater com isso, né? E aí a gente chegou uma hora que a gente falou, não, realmente não vamos conseguir realizar o nosso sonho aqui, não, né? Vamos para a Holanda. Eu fui a primeira a falar. Falei, vamos para a Holanda. Ele falou, olha, você está falando. Eu falei, não, eu estou falando. Então, assim, aí é um outro momento, né? Então, o que me motivou naquele momento é que, primeiro, eu queria que ele também tivesse uma boa condição de trabalho, sabe? Que ele também tivesse uma boa condição de cultura, porque realmente o choque cultural para ele foi muito forte, né? Ainda mais assim, interior, Nordeste, que é muito diferente. Totalmente diferente. Não sei, se fosse para o Sudeste era outra coisa, ou Sul, quer dizer, não sei. Mas nem precisamos pensar muito nisso. O fato é que ele, por um momento, eu vi que ele estava infeliz também, que ele não estava se realizando, né? E eu muito preocupada, porque também tinha aquela coisa assim, às vezes eu tinha que ir num lugar, chegar primeiro para perguntar o preço, e depois ele vinha, porque se ele fosse junto comigo, o preço era outro. Sim. E ele se sentia sempre um estrangeiro. Às vezes ele ia comprar uma água em Salvador e o povo falava, custava €1, o povo falava, R$1, é R$5. E ele, mas cara, eu tô falando sua língua, eu moro aqui, não sou estrangeiro que tô passeando, sabe? Eu moro aqui. Então, assim, eu vi esse incômodo, né, também. Então, a gente decidiu realmente começar na Holanda e vamos que vamos enfrentar. Ele falou, Agatha, não vai ser fácil. Nós vamos ficar um tempo longe, inclusive, eu acho. Falei, é mesmo? Você vai ter que fazer a prova, voltar para o Brasil. Desculpa, você vai ter que estudar holandês, voltar ao Brasil, fazer a prova, ficar esperando o IND liberar, que aí ele já tinha pesquisado, né? E depois é que você vai poder ir para. Enquanto isso, eu tenho que estar na Holanda, arrumando um trabalho fixo, com no mínimo 1 ano de garantia, para você conseguir vir. Então, senão vai ser fácil. E realmente não foi. Né? Não foi fácil. Certo, agora vamos para a segunda parte
da nossa live, né? Da nossa minissérie aqui. E aí, como é que foi o início morando na Holanda? Vamos voltar lá, são quantos anos? Você falou 20, tem 20 anos eu trabalhei com o Sebrae, né? Mas eu cheguei aqui em 2012, tá? Certo. 10 anos. 10 anos, se for contar agora, 10 anos, né? Quem estiver fazendo aí conta, estiver vendo esse vídeo daqui a um tempo, vai ter que fazer as contas, foi 2012. Certo. Então, quando eu cheguei, foi assim, não, a princípio eu já conhecia porque a gente vinha de férias, né? Então, para mim também não é que foi uma coisa tão assim novidade, porque eu já vinha de férias. Mas claro que você chegar e falar assim, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Porque trabalhar com consultoria, eu tinha formação, experiência, tudo, mas trabalhar com consultoria que é verbal, né? Que é comunicação pura, em holandês, meu Deus, quando que vai ser que vai acontecer isso? Eu fiquei pensando, né? E consultoria realmente tem que ser na língua nativa do país, né? E fiquei pensando assim, não, vai ser o quê? 10 anos? Eu pensava assim, mas não, daqui 10 anos? Acho que daqui 10 anos, né? No mínimo, eu vou precisar de uns 10 anos de estudar holandês, né? Ok, então vou estudar. E aí fui para o holandês. Eu poderia ter me aprofundado um pouquinho mais no inglês, né? Na parte técnica do inglês e tal. Então chegou um momento que eu tive que escolher, e eu escolhi o holandês. Deixei meu inglês no nível que estava mesmo, sem me aprofundar na parte técnica da minha área e fui para o holandês. E fui estudar o holandês, né? Praticamente o tempo todo eu estudava, eu já sou de estudar muito, né? Então foi bem puxado, eu fui até o B2, eu fiz, né? O B2, que é o nível máximo, para quem não conhece, é o nível máximo, né? De uma língua fora, que não seja a sua língua mãe. E quando aí assim, foram anos até eu estudar, vamos dizer assim, os meus 3 primeiros anos foram anos que eu estava me adaptando a tudo, né? Não só a questão da língua era importante, mas a questão da cultura mesmo, né? Apesar que eu já tinha vindo aqui morar, é outra coisa. Então, eu morava em Amsterdã, então, Amsterdã, você vê de tudo, inclusive pessoas de outras nacionalidades, com outras culturas, outras religiões, e tudo isso a gente no Brasil está acostumado a uma coisa muito mais, né, homogênea. E aí você vem para um lugar que tem um pouco de tudo do mundo inteiro. E você precisa entender um pouco como é que isso, né, como é que essa sociedade trabalha ali, né, junto e vive junto, a convivência, o respeito e tal. Então foi realmente um momento de aprendizagem, saber andar em Amsterdã de bicicleta, ir para tudo quanto é lado. Sabe o que eu fazia, Simone? Você vai rir. Fala. Eu entrava, eu tinha que ter um motivo para me andar de bicicleta, claro, para a escola, para o curso e voltar. Então, eu entrava nos grupos do Facebook, tinha um grupo lá, Reif em Haaland, Amsterdã. Significava coisas que você pode dar ou pegar em Amsterdã, de graça. E as pessoas colocavam, fazia foto lá, né? Tô dando essa colher. Pum, fazia a foto, tô dando essa colher. Ok. Aí quem reagisse primeiro, depois fazia contato e podia passar o endereço, você ir lá buscar. Aí eu fazia isso. Eu vi umas coisas lá, assim, que nem é que eu queria tanto, mas podia ser bom para mim, só para eu poder ir buscar. Que legal. Adoro desafio, né? Nos lugares, e no final o caminho, meu marido falava assim, você conhece Amsterdã mais que eu. No final ele falou isso. Você conhece mais que eu, porque eu ia em tudo quanto é canto. Né? E demorou quanto tempo, Agatha, para você aprender o holandês, para se sentir mais segura? Olha, teve um momento que eu tive que falar assim, eu não vou deixar ninguém falar com inglês mais comigo, porque senão, né, não dá. Então, tipo assim, um ano depois, eu vi que eu não ia treinar holandês se eu continuasse conversando nas lojas, nos lugares que eu fosse em inglês. Então, quando a pessoa começava a falar inglês comigo, eu falava, desculpa, eu quero falar holandês. Aí a pessoa continuava falando holandês comigo. Então, assim, acho que poderia dizer assim, depois de 3 anos que eu estava ali dedicando mesmo, e desse jeito, só falando holandês fora, porque em casa eu falava português, o Camilo fala fluentemente português. Até hoje a gente conversa português, né? Então, não é em casa que eu ia aprender, que eu ia treinar, tinha que ser fora. E então, com os 3 anos, eu já estava mais ou menos ok. Eu estava assim, mas ainda faltava bastante, né? Certo. Aí teve uma apresentação
da minha escola para um grupo de pessoas de fora, e você tinha que fazer uma apresentação sobre... não, nem era mais do curso de holandês, era de um outro curso que eu estava fazendo, que era para te ajudar a encontrar o seu sonho. E aí eu tinha que falar, eu e as outras pessoas, do meu currículo, o que eu já tinha feito na minha vida, de quais eram os meus sonhos aqui na Holanda, o que eu estava fazendo para alcançar esse sonho, e qual era o meu planejamento. Tinha que montar um plano de ação. E eu apresentei, né? Claro, e aí eu sou perfeccionista, treinei em casa, como é que eu ia apresentar, não sei o quê, fiz uma baita apresentação, ok. E aí, uma das ações no meu plano de ações era buscar um local para eu treinar o holandês na minha área. Porque até então eu já tinha pensado, como é que eu vou treinar o holandês? Vou lá, vou ser rastfrau lá na Rema, que é uma loja aqui, né? Todo mundo conhece. E era uma pessoa que ia receber os clientes. Onde que fica isso? Ia mostrar. Não, isso aí eu não estou treinando nada do meu holandês, né? Da minha área. Eu tinha que fazer um não sei o quê com uma associação. Não, também não. Eu falei, não, eu quero uma coisa na minha área. Então, eu coloquei isso lá no meu plano de ação. Quando terminou as apresentações, veio um cara e falou, Agatha, eu trabalho na prefeitura de Amsterdã. E eu vi a sua apresentação. E a sua história com esse Sebrae que você explicou aí. E tudo que você fez. E a sua escolaridade, formação. Tem uma área na prefeitura de Amsterdã que tem muito a ver com esse Sebrae que você está falando aí. Ajuda as pessoas a fazerem plano de negócios. Pessoas que estão desempregadas, que não querem se recolocar e querem ajuda no plano de negócios. O que você acha de você fazer um contato? Eu te ponho em contato com o gerente dessa área. Aí uau, né? Não acredito, é o que eu queria, vai ser a minha área, né? Imagina eu no meio de um Sebraezinho, né? Não é como o Sebrae, mas era um projetozinho, mas exatamente naquilo que eu faço, nossa, fiquei muito feliz, muito agradecida, quis o contato, aí fiz o contato, marquei com o cara e fui lá. Aí, chegando lá, ele me atendeu, porque esse cara falou de mim, né? Essa questão do network, do conhecer é muito importante, né? Sim. Claro que não sei se ele iria me receber da mesma forma se ele, né, se eu não tivesse sido indicada, não sei. Eu sei que eu cheguei, fui fazer a entrevista com ele, e aí ele falou... Então, Agatha, que assim, ele me explicou que era um projeto para as pessoas, né, que estavam sem trabalho, que não queriam fazer solicitação de emprego, mas queriam abrir o próprio negócio, e isso e aquilo, que aí tinham workshops que as pessoas recebiam, tinham conversas com os consultores, né, um a um, individual, né, para ajudar no plano de negócios, e isso durava 6 meses, esse trajeto. E aí ele falou, e você, o que você faz? O que você já fez? Me conta, agora é a sua vez. Eu falei, tá bom. Aí eu tinha me preparado, né? Que a gente sabe da importância da preparação no serviço. E depois disso, eu ainda fui preparada para a parte de solicitação, né? Tanto que eu ajudo on-the-namers, ajudo empresários que querem começar a empresa, e ajudo também as pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho. E aí eu me apresentei para ele, o que eu fazia, e mostrei o meu currículo. Ele lia meu currículo, ele ficava assim... Literalmente, tá? Ele falou, menina, você tem experiência demais, você fez muita coisa, você trabalhou exatamente na área que a gente trabalha, excelente. Você está procurando estágio, você falou, né? Você quer um lugar para você ter experiência por causa da língua. E nós podemos te fornecer... Olha, nós não temos lugar de estagiário, nunca tive estagiário aqui na minha área, mas eu vou conversar com o meu time e te dou um retorno, porque é excelente. E olha, sobre a língua, não se preocupe, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Que legal. Aí eu peguei e falei, olha, esse é um ponto que me preocupa. Aí ele falou assim, faz o seguinte, não é você quem tem... Isso é uma coisa que eu quero deixar de mensagem para todo mundo que está ouvindo aqui. Ele falou assim para mim, não é você quem tem que definir se a sua língua é o suficiente ou não, se o nível da língua é suficiente ou não. Sou eu. É quem está do lado de cá. E para mim, tá ótimo. É uma questão de tempo. Isso vai vir. Isso vai vir.
Aí, uau, né? Fiquei... Isso é maravilhoso que você está colocando, porque o que mais a gente escuta dos brasileiros é eles fazendo uma análise de si mesmo. Sim. E sempre botando para baixo, eu não estou preparada, eu não estou bem, não estou de acordo com o padrão, eu não consigo. Sendo que, na verdade, não é você quem tem que definir isso, né? Eu falo isso para o pessoal que está buscando trabalho, que é a mesma coisa, que às vezes fala, na entrevista eu não vou estar muito bom no meu inglês. Mas, gente, deixa o entrevistador te falar isso. Mas vai, faz, se prepara, né? Não é você quem vai dizer se tá bom ou não, é ele que vai dizer, olha, não é o suficiente. Ou então, não, ele fala, não, tá ótimo, tá bom, não precisa mais que isso, né? E foi o que aconteceu. E aí ele me respondeu, no outro dia ele me respondeu, dizendo, que já conversei com o time, você pode começar com a gente quando você quiser. Quantos dias? Ah, não, vem aqui. Aí me chamou para ir lá de novo. Aí eu fui, me apresentou para o time todo, não sei o quê, todo mundo feliz. Gostaram de ter um estagiário Claro, lá, brasileiro super ainda, todo mundo experiente. adora brasileiro. E o pessoal falou, nossa, sua experiência é ótima. Porque, assim, o pessoal que estava nesse trajeto lá da Remente são funcionários da prefeitura, mas que não têm formação, não são consultores. Eles ajudam, mas as consultorias são externas. Eles tinham contratado escritórios externos. Então, ali dentro mesmo, eles não tinham um especialista ali. E eu ia ficar com eles ali dentro, né? Tanto que eu ajudei em vários processos lá, melhorar vários processos nesses 6 meses que eu fiquei de estágio lá. Mas nessa conversa ele virou para mim e falou: quantos dias você quer estagiar? Quantas horas? Por quanto tempo? Ele deixou tudo na minha mão. Aí eu falei: eu quero 2 vezes por semana, durante 6 meses. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Simone, depois de 3 meses, eu estava tendo conversas de consultorias, né, individuais com as pessoas. Eu já não precisava nem acompanhar o colega. Eu já estava dando consultoria. Em 3 meses, o meu holandês, ele saiu, assim, de um nível médio, ele foi para um nível altíssimo. É uma coisa extraordinária. Agora, foi fácil? Não, não foi. Eles mandavam os planos de negócio para mim por e-mail, os participantes lá, e os colegas falavam, você analisa aí, né, e tal, né, jogando para mim. Tá bom. Eu tinha que ler plano de negócio em holandês, de 40, 50 páginas. Nossa. Entender a ideia da pessoa. Cada um comunica de um jeito, né? Eu tinha que fazer as minhas observações, então eu tinha que escrever em holandês, tinha que entender, escrever. E tinha que preparar o feedback, né? E falar. Então, assim, tinha dia que eu chorava. Tinha dia que eu chorava. De tão cansada que eu estava. Eram, assim, 15 planos de negócio por semana. Não, uma coisa louca. Eu não fazia outra coisa. Meu Deus! E aí, de vez em quando, eu chorava. Eu ficava esgotada. E eu era perfeccionista, porque hoje em dia eu não sou mais. Eu queria fazer tudo muito, eu queria fazer nota 10, né? E o Camil me ajudou muito nisso. E acho que a cultura holandesa é muito isso. Não precisa ser 100%. Precisa ser o suficiente. Verdade. Né? Sim. E aí eu fui me adaptando a isso, mas não foi fácil. Não foi fácil. Caramba! Foi bem, bem, bem puxado. Então, acho que assim, né? Precisa desse esforço, né, Simone? Porque senão as coisas não vão. Né? Sim, com certeza. E a cultura? Como é que foi isso para você? Olha, eu enfrentei a cultura do trabalho, você diz? A cultura do trabalho é a própria cultura holandesa como um todo. Como é que foi para você nesse início? Esses 3 anos, né? Que foram bem decisivos para você. A cultura... eu tive... Foi muito bom por causa do Camil, né? Porque por ele já ter passado o que eu estava passando, já tinha passado no Brasil, então foi um pouco mais fácil, porque ele já me alertava para as coisas. Certo. Né? Agora, é claro que mesmo assim, algumas coisas foi muito complicado. Então, assim, a questão de entender que a forma de pensar em relação à responsabilidade e à confiança, que o Brasil é um país que a gente vive na desconfiança. Então, é feito leis, né, para evitar que as pessoas abusem, né? E aqui na Holanda, não, eles dão confiança e você vai andar certinho. Se você sair fora e eles descobrirem, aí já era também, né? Então, assim, tem essas... Eu tô falando assim uma coisa boba, por exemplo, que
eu vi, às vezes, nas estradas, quando a gente estava andando de bicicleta, o pessoal vendendo geleia feito em casa, né, no interior, assim, na porta de casa, com uma caixinha para você pôr o dinheiro e as geleias todas lá, né? Ou as frutas. Você ia, pegava e punha o dinheiro na caixinha. Ninguém estava lá te vigiando, né? Esse tipo de coisa, assim, realmente foi um espanto, assim, para mim. Uau, essa sociedade é diferente. A base é a confiança. Com Né? A certeza. base é a pontualidade, a base é a responsabilidade, a base é o planejamento. Eles estão pensando para daqui 10 anos. Eles estão pensando no dique que está lá, que pode furar e a água pode entrar no país, é daqui 30 anos. Né? Então, assim, é uma outra mentalidade, completamente diferente. Então, para mim, foi um aprendizado enorme, apesar de eu já ter tido a experiência na Itália. Apesar de eu viver no Brasil muito com consultoria, isso ajuda também, porque é tudo muito mais certinho, mas não deixou de ser um aprendizado, né? Agora, a cultura no trabalho é que é interessante, né, Simone? Porque, assim, Sim. eu não falava, né, o holandês tão maravilhoso, então eu, às vezes, ficava mais quieta e ficava ouvindo mais ali no ambiente, né? E as pessoas vinham, às vezes, desabafar comigo coisas. E aí, quando passou os 6 meses, o gerente, o Franz Hensel, que eu agradeço muito a ele veio para mim e disse: Agatha, seu estágio vai acabar, né? O que você quer agora? Eu falei, eu quero ganhar dinheiro, né? Porque agora meu trabalho voluntário já passou, Acabou. né? Eu vou começar a ganhar dinheiro. Aí ele falou assim: tá. Então, fica mais um mês como estagiário, que eu estou pensando numa coisa. Eu falei, tá bom, fiquei mais um mês. Depois de um mês, ele veio e disse: olha, sabe aquelas 2 empresas, aqueles 2 escritórios de consultoria, que os participantes aqui do trajeto, eles vão lá para ter as 2 horas de consultoria para falar do plano de negócios deles? Eu falei, sei. Ele falou assim, então, eu já conversei aqui com o meu diretor, nós vamos rescindir o contrato com eles, você vai abrir a sua empresa e é você quem vai dar essas 2 horas de consultorias para o pessoal aqui dentro com a gente, no Remente, na prefeitura. É aqui que você vai trabalhar, porque a gente quer gente perto. E a gente quer gente que a gente está vendo, não um cara que está lá longe, no escritório, todo bonitão, e que nós estamos pagando a energia deles, nós estamos pagando. Não. Então, assim, juntou a questão que é conveniente para a gente, bem transparente, né? Conveniente para a gente, e juntou que você é a pessoa certa. Gente, Então, que vai abrir a sua lindo. empresa. Eu já Que tinha lindo. empresa no Brasil, né? E aí eu voltei, então, meio que, sabe, para o mesmo caminho, né? Claro que é diferente, com a da língua sempre vai ser, mas foi um caminho, de novo, né, do que eu já tinha traçado no Brasil. Que até a minha própria empresa, trabalhar na minha própria área. E aí, não, acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando ele falou isso. Nossa, eu tô aqui feliz, eu tô feliz, assim, parece que foi hoje. Que eu, Foi assim, e maravilhoso. o que eu sinto, assim, não foi sorte. Não. Não foi sorte. Foi muito trabalho. Além de trabalho, é arriscar, de Sim, acreditar em si mesmo, sabe? sim. Estar aberto para as possibilidades, porque eu acho que é isso que muitas vezes falta na gente, né? De Enfrentar acreditar, a situação, enfrentar, assim, né? o não eu já tenho. Por que não? Não Exatamente. é? Porque, Exatamente. imagina, fala assim, eu vou procurar um estágio, né? É. Parece que é passo para trás, né? Mas na verdade é um monte de passo para frente. Nossa, com certeza. E quando a gente faz coração aberto, sabe? Quando a gente sabe o que a gente quer, É, o outro, ele sente que é verdadeiro. é verdade. Que É lindo! verdade. Nossa, tô assim emocionada, Não, Agatha. foi maravilhoso. Eu fiquei tão feliz. Eu lembro, nossa, aí logo em seguida eles fizeram uma entrevista comigo, saiu na revistinha, uma revista que rola em Amsterdã, né? Eu até tenho até hoje, não imagina quanto tempo atrás. Eu tenho alguns exemplares aqui. Falando disso, sabe? Contando um pouco, assim, que eu estava ajudando os empreendedores, que eu tinha feito estágio lá e que agora eu era a pessoa que era responsável por isso, para ajudar no plano de negócios e não sei o que, não sei o que, e foi indo. Mas voltando à questão da cultura, aí com isso, o que aconteceu? No time, eu tive gente que me ajudou e que achou maravilhoso. Mas eu tive uma pessoa lá que eu fiquei uns 3 anos com ela puxando meu tapete. Nossa. Uma holandesa, né? Então, assim, foi difícil, porque aí é outra cultura, é outra língua, e você tem que aguentar. Ela pegava no meu pé mesmo,
Qualquer coisinha assim que eu fizesse, ela ia e falava com o gerente, falava não sei o quê, sabe? Colocava umas bombas na minha mão. Então, Nossa. assim, eu falei, gente, não é porque você está num país de terceiro mundo que não tem esse tipo de pessoa. Claro que tem. Qualquer lugar vai ter aquele Sim. que O não meu quer, professor fala muito sobre inveja. O que que é inveja? É você querer o que o outro tem sem fazer esforço. tem que fazer esforço. Não tem como. Não tem como. Você pode até sentar no lugar do outro, mas você não vai ficar. Não, Você tem que ter capacidade para estar ali. é. É isso que engana. A inveja é isso que está na inveja que as pessoas não entendem. Não adianta. Você pode entrar e assumir, mas você não vai saber, porque você não está preparado para o esforço, para a dedicação, que aquilo que o outro tem passou. Você não sabe da história do outro para chegar ali. Sem contar as qualidades pessoais, né? Claro. Isso ninguém é igual ao outro. Então, o outro pode ter coisas que você não vai ter. E o que você está achando que você vai fazer igual o outro? Não vai, Claro, né? com Porque certeza. eu tinha a questão, por exemplo, se a minha comunicação não era 100%, né, naquele começo ali, como seria de outra pessoa, mas em compensação eu tinha outras coisas que o pessoal me dava esses feedbacks. Ah, você é aberta, você tem paciência, você fala de uma maneira simples. Olha, quer dizer, se eu pegasse um plano financeiro, você sabe, né, Simone, que a gente está lá no plano financeiro, né, do seu Sim, plano de vamos negócio. lá. Se você está lá com um plano financeiro falando aquela linguagem bem difícil, imagina um holandês consultor falando uma linguagem bem difícil para uma pessoa que está abrindo uma empresa, um MEI, né? Uma empresa única, um ENSAC. A pessoa ia... E comigo, até por causa da língua, eu falava mais fácil, porque eu não ficava rebuscando palavras difíceis que eu até nem tinha no meu vocabulário. E as pessoas gostavam disso, gostavam da minha abertura, do meu sorriso, da coisa de eu ser tolerante em várias coisas que às vezes os holandeses não eram. Então, assim, você acha o seu lugar, você acha aquele lugar que é o seu lugar, Sim, que não precisa ser sim. igual o outro, porque tinha outros consultores holandeses que chegaram depois de mim. Olha só. Eu fui a primeira. Depois veio outros consultores em outras áreas, que aí ele começou a dividir um pouco mais especificamente. Eu ficava com o plano de negócio, mas tinham outros, né, em outras áreas. Que é claro, o jeito deles trabalhar era outro, mas não queria dizer que o meu jeito de trabalhar era melhor ou pior, era outro jeito. Era outro jeito. Outro E jeito. para você, qual foi o maior desafio nessa época, esses 3 primeiros anos? Foi mais a questão do trabalho? Foi mais a questão da cultura em Não, para geral? Foi mim o foi o clima? trabalho. Para mim foi o trabalho em primeiro lugar, mas aí com isso eu já tinha 4 anos quando eu comecei a trabalhar no Remei. Imagina, na prefeitura. 4 anos. Nunca imaginar com 4 anos eu já ia estar trabalhando com a minha empresa aberta, né? Mas, assim, a partir do momento que eu encontrei o meu lugar a nível de trabalho, o que foi o mais difícil, e que para mim é até hoje, é o clima. É o clima, né? É o clima. Quando no começo as pessoas falavam assim, ai, é muito difícil, não aguento esse clima. As brasileiros que já estavam mais tempo aqui, falavam, gente, que frescura, né? Que nada, não acho nada disso. Não, mas dá um desânimo. Não, não acho. Só que, é claro, no começo você não sente, mas aí começa a vir vários anos, que você fica numa época que está tudo escuro, né? Que 4 horas da noite, 4 horas da tarde, já é noite. Que você acorda, que você vai sair 9 da manhã, ainda está escuro. Essas coisas, para mim, pesam, porque eu sou uma pessoa muito, né? Os 10 últimos anos antes de vir para cá, eu morava na Bahia. Então, Nossa, assim, meu né? Deus. Para mim, sol é tudo. Não é nem a questão só do frio, é do sol, da falta do sol, da luz, né? Pode até estar frio. Hoje em dia eu acho uma delícia até. Um pouquinho friozinho gostoso, mas tá sol, né? Sim. Então, E, clima, Simone, eu acho que é muito e difícil. Agatha, em algum momento nesses 3 primeiros anos, teve vontade de voltar para o Brasil? Não, 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 né? nada. E como é que era para você a relação com o Brasil nesse momento, esses 3 anos, os primeiros 3 anos morando na Holanda? Os 3 primeiros anos, não agora, mas lá Não, nos 3 primeiros lá nos anos, 3 primeiros anos. é. Bem, nos 3 primeiros anos eu não tive vontade nenhuma de voltar para o Brasil morar, mas eu, claro, sentia muita falta de ir de férias. Então, assim, se eu pudesse, eu demorei 2 anos para voltar para o Brasil, mas se eu pudesse, naquele ano, no primeiro ano, já tinha ido. Porque Certo. eu acho que essa coisa nunca vai acabar, né? Essa coisa de você chegar lá e é o seu país, né?
Sim. A política pode não estar do jeito que você quer, a economia pode estar péssima, né? Ou não sei o quê, não sei o quê. Você pode estar morrendo de medo que liberar a arma, não sei das quantas, o que for. Mas quando você chega lá, é seu país, né? Eu não gosto de morar no Brasil, eu não moraria no Brasil novamente, não sei. Só foi um caso que eu não consigo imaginar qual seria. Para mim, lugar de viver é na Holanda, mas o Certo. Brasil é o meu país, né? Isso não acaba nunca. Certo. E agora vamos para. Já faltam 15 minutos, se a gente for terminar em 1 hora, não sei se a gente vai conseguir terminar em 1 hora, mas agora eu gostaria agora da sua vida atual. Tá. Então, você continua ainda trabalhando com a Prefeitura de Amsterdã? Você continua ainda? Ou você agora só é uma empreendedora que trabalha apenas com pessoas que querem empreender, novos empreendedores? Tá, não, olha só. Eu trabalho ainda com a Prefeitura de Amsterdã, só que agora é um outro projeto, porque depois do corona, na época do corona parou tudo, né? Parou. Não tinha mais esse projeto, não tinha como fazer workshop, né? Cursos, o pessoal não podia ir presencial, então fechou tudo. As consultorias também não podiam acontecer. Quer dizer, fechou. E o pessoal do projeto que eu estava foi deslocado para outras áreas, que eram as áreas dos benefícios que foram dados para os pequenos empreendedores. Então, tinha um outro tipo de trabalho para fazer. Então, parou. Quando voltou, final do ano passado, o projeto ele voltou diferente. Ele agora não é um projeto para quem quer começar a abrir empresa e fazer o plano de negócios. Por enquanto, não. Depois vai acabar voltando. Mas agora a urgência é para aqueles que, durante o corona, tiveram perdas, né? E não conseguiram superar aquela crise. Teve ajuda financeira e agora, do ano passado, final do ano passado para cá, a nossa ajuda, que aí eu entrei nesse projeto, que é a ajuda de fazer um plano de continuidade, um planejamento da continuidade do negócio, né? E aí eles me chamaram de novo, né? Porque a tinha parado, então estava stand-by. Falaram, Agatha, agora a gente quer dar continuidade. Você tem mestrado em planejamento estratégico, excelente para a gente. Você tem, né, toda a experiência nisso. E tem a questão financeira que é importante também, porque esse pessoal está, né, sem saber o que fazer. Então, a gente precisa disso. Vamos junto, vamos. Aí estou eu e um outro consultor holandês, nós dois, dando consultoria online, ajudando o pessoal a fazer esse planejamento para continuar a empresa, às vezes com uma outra estratégia, às vezes lançando um outro produto, um outro serviço, pondo tudo no lugar certo, a parte financeira, né, para saber o que se espera. E aí, com esse plano pronto, aí a prefeitura ajuda financeiramente, até ele conseguir ficar independente e não precisar mais dessa ajuda. E aí, como é que surgiu, então, de ajudar a gente? Os brasileiros. Eu fiz o contrário. Eu primeiro comecei com os holandeses, fiz o caminho contrário da maioria, né? Comecei com os holandeses, depois que eu fui para os brasileiros. Não, aí, quando eu estava lá com a prefeitura, começou a surgir umas brasileiras lá no trajeto. Pessoas fazendo que eram brasileiras. Claro, tinha espanhola, tinha italiano, tudo. Aí começou a aparecer, eu lembro direitinho, uma das primeiras foi a Silvia. A Silvia faz joias, né? Ela fez um curso aqui na Holanda, fala holandês muito bem, mas ela foi uma das primeiras. Depois veio a Nádia, teve algumas assim que começaram a falar de mim para outras pessoas dentro da comunidade brasileira. E foi aí que o pessoal começou a me procurar, que queriam abrir uma empresa, que queriam entender a parte da administração da empresa, fiscal mesmo, né? Entender como é que faz. Tá, eu vou abrir uma empresa, que tipo de empresa que eu abro, como que é o imposto, como que eu tenho que fazer o controle dos custos, como que eu faço declaração de BTV, coisas que aqui na Holanda, quando você abre uma empresa de uma pessoa só, você mesmo consegue fazer, não precisa de um contador, né? Só se for realmente um pouco mais complexo, mas de uma forma geral não precisa. Ou se for uma empresa de sócios e tal. E aí elas começaram a me procurar, ou para isso, ou para começar a empresa mesmo, né? Que fazer o planejamento, o plano de negócio da empresa, como nós estamos fazendo, né, Simone? Certo. Mas também teve pessoas como brasileiros, como, por exemplo, o Gleiton,
né? O Gleiton, que é um cabeleireiro, você conhece, né, Simone, o Gleiton, né? Sei, O sim, Gleiton, o Jonatas, que é um dentista, a Luciana, que é a dona da Bem-Estar, que é a estética, brasileiros com empresas já constituídas e que queriam formular o seu planejamento estratégico, né? Que é o que eu mais fiz no Brasil com as empresas brasileiras que tinham funcionários, né, que eram um pouco maiores do que uma pessoa só. E aí, então, na verdade, eu tenho essas três estratégias, eu tenho essas três atuações, né, Simone, para empresários. Eu tenho a atuação de quem quer abrir a empresa, quer aprender a administrar a parte fiscal, de leis e tal. Tenho para quem está começando e quer fazer um plano de negócio. Antes de abrir a empresa, eu quero deixar tudo arrumadinho, que é a melhor coisa, que é o caminho aí, né, que você está fazendo a melhor forma. Então, planeja primeiro, depois abre. E tem quem já tem a empresa e que quer crescer, quer melhorar, né? E aí é um outro trabalho. Para a pessoa física, aí eu ajudo na parte da solicitação, né? Então, aqui na Holanda é totalmente diferente que no Brasil. Para procurar vaga já é outra coisa. Sim. Para montar o currículo já é outra coisa. Para preparar uma carta de apresentação, tem muita nuance, sabe? Para fazer a entrevista, tem muitas coisinhas que, se você não é preparada, também fui preparada pela prefeitura para isso, você não entende o que não está dando certo. Sabe? Estou tentando, estou mandando meu currículo, estou fazendo e não está dando certo. Às vezes é por poucas pequenas coisas que as empresas estão vendo que você não está seguindo aquela... Nossa, eu nem sabia que você fazia isso, Agatha. Não, né? A gente não tem gente para te mandar. Fala que eu ajudo sim, preparo a pessoa, vai mudar a chavinha, assim, plim, sabe? Vai entender. Outro dia eu tive um cliente que ele chegou aqui acompanhando a esposa já tinha um trabalho, geralmente é o contrário, né? E ele não estava trabalhando, mas ele tinha uma formação maravilhosa. Nossa. E tinha muita experiência no Brasil. E ele estava tentando aqui e não estava conseguindo. Aí ele me procurou, a gente fez, são 4 sessões, né? A gente fez as 4 sessões. Ele entendeu direitinho como ele estava, assim, eu já estava errando no currículo. O currículo dele já não estava fazendo uma forma. Senão o currículo não passa nem da primeira. Eles olham o currículo 2 segundos, na maioria das vezes. Então, quando eu fiz o emburre, não tem aquela parte do... Como é que é o nome? Né? Como é que é o nome? Esqueci até o nome. Me meteram pau no meu currículo. Meteram. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, eu era psicóloga organizacional no Brasil. Deus me livre, esse currículo você tá assim. Eu falei, tá bom, eu fui copiando, escrevendo. Eles são muito diretos. Você tem que mostrar de uma forma assim, é outra história, sabe? Tem uma metodologia por trás que eles esperam que você use a metodologia, sabe? Nossa. É bem interessante. Mas é isso, Simone, assim, o que eu faço hoje em dia é isso. Eu tenho alguns trabalhos voluntários que eu faço também, né? Que eu acho que o voluntariado ele é muito importante aqui na Holanda, se valoriza muito isso. O que você faz, gente? Eu trabalho junto com as meninas do Ouvidos no Wundel, que são brasileiras, que fazem atendimento psicossocial gratuito uma vez por mês, meia hora. É atendimento pontual, né? Claro, é um acolhimento, vamos dizer assim, né? E ajudo um Burtcentro, né? Que a gente chama, um centro de bairro de uma cidade aqui perto, onde eu vou, que eu assessoro o pessoal da diretoria, que são todos voluntários também, na parte de financeira, né? De fazer levantamento de custo das coisas, e de vez em quando ainda dou umas aulas de computador para os velhinhos de lá, tadinho. Gente, me fala quantas horas você tem. Nossa, nem me diga. A Stephanie Anjos, ela escreveu aqui. A Agatha é uma consultora maravilhosa, um conhecimento imensurável. Abraço, Stephanie. Obrigada, Stephanie. Agatha, nesse tempo todo, de 10 anos morando na Holanda, qual foi agora, assim, vamos contar agora na metade, né, de 5 anos, e agora, nos últimos 5 anos, você está mais, né? Mais conhecimento, mais relaxada, menos perfeccionista. Isso. Qual está sendo o maior desafio para você agora na atualidade?
Olha, vou te falar bem sinceramente, meu maior desafio está sendo ter a qualidade de vida que eu quero e conciliar isso com o meu trabalho, sabe? Porque a minha meta agora é a minha qualidade de vida, Certo. né? Então, eu às vezes procuro até não me envolver demais, que a nossa comunidade é muito ativa, né, Simone? Você sabe Sim, disso, né? com Tem um certeza. monte de coisa acontecendo, faz isso, faz aquilo. Eu, às vezes, tento nem me envolver muito, porque eu quero usar o meu tempo para as minhas coisas pessoais, sabe? Hoje em dia, eu moro num lugar mais afastado, né, do grande centro, e eu tenho um jardim que eu adoro, que eu quero cuidar das minhas plantas, sabe? Eu tenho a minha questão física, que eu quero cuidar, que eu quero ir na academia, que eu quero cuidar da minha alimentação, sabe? Tenho meus dois cachorrinhos, né? Eu quero viver coisas maravilhosas com meu marido ainda, fazer coisas que a gente ainda não fez. Eu quero ter tempo para andar de bicicleta nas vilazinhas aqui que são maravilhosas, né? Eu quero ter tempo de, igual eu te falei, relacionar com os velhinhos que eu adoro, sabe? Para poder estar ali. Isso, eu vou lá no Multicenter, às vezes não tem nada assim programado, mas eu vou lá até para bater um papo, porque eu também quero me doar nesse sentido. Então, assim, eu hoje em dia, o meu trabalho, claro, ele é muito importante, mas eu estou invertendo um pouco as prioridades, sabe? Acho que durante muito Certo. tempo ele foi a minha prioridade, mas agora não é a maior prioridade, é também, mas está junto ali com outras coisas. Então, o meu Sim. maior desafio está sendo esse, sabe? Dar essa ponderada, né? De como que eu acho esse equilíbrio. E agora, depois de 10 anos, o que a Agatha traz do Brasil, que ela reafirma todos os dias, diz, essa qualidade, isso eu quero sempre ter orgulho e usar no meu dia a dia, e o que também tem do lado holandês, que a Agatha incorporou e que faz parte agora? Excelente pergunta, que é bem isso mesmo, tem os dois lados aí, né? Olha, o holandês, ele tem uma coisa de agendar, né, as coisas e ficar com tudo agendado, assim, daqui 3 meses. Meu cunhado e minha cunhada, o irmão do Camil e a esposa deles, tem vezes que ele não consegue marcar nada com eles, porque eles já têm coisa agendada para 3 meses, né? É uma tal de marcar as coisas já com muita antecedência e tal. Então, assim, a espontaneidade do Brasil, de, claro, não é que eu vou ficar, não dá para você fazer isso com todo mundo toda hora, mas isso eu quero manter, sabe? Aquela coisa de repente poder ligar de última hora assim, Simone, o que, é que você está fazendo aí agora? Vamos Ai, uma delícia, encontrar, gente. sabe? Isso aí eu não quero perder. E aí eu faço isso com os holandeses também, sabe? Minha sogra já está acostumada. Tem uma outra vizinha minha aqui que ela já sabe também. Então, assim, eu fico trazendo o pessoal para essa espontaneidade, né? Porque se deixar, eles ficam muito dentro do Sim, com quadradinho, certeza. né? Então, isso eu acho que o brasileiro tem de bom, sabe? Aquela coisa assim de, eu faço o que eu tô afim naquela É, hora, sabe? Eu não preciso assim, eu marquei um aniversário que eu tenho que ir daqui 3 meses. Nem sei se eu tô afim de ir nesse aniversário daqui 3 meses, né? E você acaba tendo que entrar nessa regra. Então, assim, claro, em algumas coisas eu entro, porque não tem jeito, não tem mas jeito. eu tento manter também esse lado brasileiro, que eu acho que é delicioso, maravilhoso, Delicioso, né? verdade. E do lado holandês, nossa, eu acho que puxa, tem tanta coisa aqui no Holanda que eu gosto, sabe? Que eu Que bom. muita coisa, muita coisa. Eu me sinto muito bem aqui em várias situações, em várias coisas. Mas, assim, o que eu gosto aqui da Holanda, que eu acho que é muito legal, é a coisa do respeito ao seu espaço, ao seu limite, sabe? Eu E gosto também. a não invasão, né? Eu acho isso maravilhoso. Então, assim, isso eu gosto e quero manter, estando aqui ou estando em qualquer outro lugar, né? Que, assim, que eu respeite dos outros e que os outros também me respeitem, né, na questão do limite, assim, de Sim, não com entrar certeza. demais na sua vida, sabe? E você também não entrar demais na vida do outro, e isso evita um monte de coisa, um monte de conflito, um monte de problema, né? Eu acho que esse respeito é maravilhoso. Sim, com certeza. E tem alguns projetos novos chegando aí, ou o projeto novo é diminuir a carga? Não, assim, eu tenho projetos.
Eu tenho projetos com clientes meus do Brasil, né? Que eu tenho vários clientes ainda no Brasil, né? Nossa Que ainda Senhora! clientes de empresas maiores, né? Empresas maiores, empresas que têm funcionários, são pequenas e médias empresas, né? Certo. E esses eu tenho alguns, porque aí é o seguinte, Simone, quando eu vou no Brasil, eu quero descansar, mas eu quero trabalhar também, porque é a hora que eu posso fazer outras coisas diferentes, né, do que eu faço aqui. Então, eu tenho vários projetos aí, assim, de palestras para 500 pessoas, sabe? Nossa, que legal. Para mulheres empreendedoras no Sim, Brasil, sim. falar um pouco, né, sobre a questão da experiência fora do Brasil com empreendedorismo, cursos para esses meus clientes pessoalmente, para os funcionários, porque a consultoria de longe acaba te deixando só no 1 a 1, Sim, né? sim, E essa sim. coisa do presencial, isso me fascina. Eu era Sim, professora de sim. faculdade, eu era instrutora de curso, além de consultora. Então, Sim. quando eu vou no Brasil, então atualmente, esse é o meu projeto maior, a minha ida no Brasil, provavelmente em março, para estar executando esses projetos todos aí pessoalmente, além das férias em si. E isso que você falou mesmo, eu dosar cada vez mais meu projeto de dar uma Sim. Você, segurada. você já escreveu algum livro, Agatha? Não, nunca escrevi. Eu Na acho que seria. verdade, eu até escrevi, mas eu não publiquei. Ai, gente, então vamos publicar, cara. Porque a coisa mais fácil do mundo atualmente é publicar um livro, pelo amor de Mas, Deus. mas acabou que foi para um outro lado que hoje em dia eu fiz uma Revisa. pesquisa muito grande e fiz um levantamento muito grande, participei de várias reuniões e tudo. Eu escrever sobre a organização que tem por trás do Carnaval de Salvador. Gente, interessante. E foi bem legal, foi muito, muito legal. Uma experiência maravilhosa. Participei das reuniões lá em Salvador, de como conversei com os grupos. Mas já tem muito tempo, então assim, eu teria que atualizar muita coisa, né? E na época não deu para publicar, foram questões políticas e tudo, enfim, não deu. Mas é só isso que eu já escrevi. Certo. Já temos 1 hora de live. Puxa, passou Foi rápido. muito gostoso. Eu gostaria que você pudesse, para finalizar, dar algumas dicas para nossos compatriotas, né? Compatriotas, falando sobre como eles podem lidar com os desafios de viver no exterior, Tá. tanto para aqueles que estão chegando, quanto aqueles que já estão há algum tempo, mas estão paralisados, protelando, colocando sempre dúvidas nos sonhos, né? Sim, sim. É. Eu acho assim, para quem está no Brasil ainda, que pensa em ir para fora, né? E eu sempre falo, eu tenho várias, né, pessoas que eu conheço que falam isso, que têm vontade, não estão no plano ainda, mas têm vontade. Eu sempre falo que é a questão da língua, né? Aí, assim, começar o quanto antes, porque não dá para esperar, nem tem ideia ainda para onde vai, então vai com o inglês, né? Mas, assim, a língua não é uma coisa que dá para desenvolver rapidamente, então tem que começar o quanto antes possível, né? E se preparar financeiramente, né? Acho que essa também é outra questão, que não adianta querer ir com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque independente se vai com alguém, não vai com alguém, se vai com trabalho ou não vai com trabalho, a questão da reserva financeira. Então, sendo bem racional, acho que as duas questões principais são essas, né? Depois as emocionais, eu acho que depende de cada um e é mais a sua área, né, Simoninha? Você pode dizer mais isso aí do que eu. Eu sou mais do prático, né? Então, seria a minha observação seria essa. E para quem já está aqui, ou chegou há pouco tempo, igual você falou, está aí nos seus 3 primeiros anos e tudo, é assim, eu acho que busque ajuda, sabe? Eu acho que a questão de tem gente que está preparada para poder te ajudar, né? Você não precisa enfrentar tudo sozinha, você não precisa reinventar a roda, você não precisa trabalhar tanto negativamente dentro de você, de que, sabe, ai, não vai dar certo. Não. É questão mesmo de ter alguém que vá te orientar e te levar para aquilo que você quer chegar, porque dá para todo mundo realizar o seu sonho, mesmo em outro país. Certeza, com certeza.
Águeda, quero muito, 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 muito agradecer. Foi Ah, maravilhosa a sua história, sabe? Muito inspiradora. Sim, já sentia que você era uma guerreira, mas agora, vou te dizer, assim, tive certeza. Agradecer por você ter aceitado o convite e te desejar muito, muito mais sucesso, que você merece. Você é uma pessoa que, além de cuidar da gente, né? Porque você nos ajuda, né? Não faz entrar no, né? No trajeto, né? Você também faz voluntariado, nem sabia, faz voluntariado, já tem, não quer ficar quieto aqui, ajudando, quer ajudar a gente de fora também do Brasil também. Então, assim, é alguém que faz e acontece. É isso, eu acho que bom que você está aqui com a gente, que bom que você mora na Holanda e pode nos ajudar, que bom que você pode trabalhar online e ajudar outros brasileiros que moram em outros países. verdade. E né, também você atende outros imigrantes, não é isso? Não é só a gente, né? Não é só a nossa nacionalidade. Te agradecer muito, sabe? E até semana que vem, que nós vamos nos encontrar, nós temos uma sessão. Sim, temos Eu bastante gostaria que trabalho. você pudesse fazer suas últimas palavras de hoje. Tá. Bem, eu queria te agradecer também pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar a minha história, porque eu vejo que, assim, não porque é a minha história, mas eu vejo sempre que eu conto, todo mundo fala, nossa, que legal, que inspirador. Então, assim, eu fico feliz de saber isso, né? Que, de uma forma ou de outra, aquilo que eu vivi serve, né, de exemplo, de referência, de, né, inspiração, né? Que é o tema aí da sua série. Para alguém. Então, eu fico feliz de receber esses tipos de feedback, como você está me dando, como a Stephanie está falando aqui, outras pessoas, né? A Elite, mas eu acho que o nome... É a Lília, é a E a Elite Lília. falou, a Agatha é uma inspiração e força. Oh, obrigada, Lília. E a Flávia também minha cliente. Ela está também aqui Essa é presente. outra, viu? É, né? Inspiradora. Depois vocês preciso conhecer a Flávia. Então, muito obrigada. E você pode encerrar, dizendo suas últimas palavras. Tá bom, gente. Força aí, né, nos seus objetivos. Aproveitem a oportunidade que vocês tenham de morar fora do Brasil. É excelente, seja por um tempo, seja pela vida inteira, não importa. Acho que é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem que pegar, independente da idade também, independente se é mulher, se é homem. Vale super a pena. Até porque eu acho que assim também a referência, eu tenho muito comigo, que assim vai ser a referência da gente mudar o país também, sabe? Quando a gente busca outras culturas e vive outras coisas, né? Acho que a nossa mente é do tamanho do que a gente vive. E aí, quando você vive fora, ela realmente expande muito, né? Então, eu quero dizer, quem está afim disso, vai, segue em frente, busca ajuda, se prepara, que vai dar certo. Isso aí. Obrigada, Agatha. Boa noite a todos e até a próxima minissérie Pessoas que Inspiram no Exterior. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Simone. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada pela participação.